pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa live, conforme combinamos, às 9 horas. Quero agradecer a participação de vocês, primeiramente. Bom dia, olha aí, todo mundo entrando, coisa boa. Vamos conversar um pouquinho aqui hoje a respeito dos impactos, né? Nas nossas regras trabalhistas, de tudo isso que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. E eu quero agradecer aqui a presença de vocês nessa manhã de domingo, né? Onde normalmente na manhã de domingo a gente está com as nossas famílias, né? Mas o momento exige que a gente se converse, que a gente troque experiências, que a gente troque informação. E a Treinacom está aqui para passar esse conteúdo para vocês e passar as informações mais atualizadas relativas aos impactos de tudo isso na nossa rotina de trabalho, né? Eu estou aqui em casa também fazendo trabalho home office, acredito que a maioria de vocês também estão trabalhando assim, essa é a recomendação e é assim que a gente tem que seguir, né? Não só uma responsabilidade individual, mas uma responsabilidade social. Esse é o momento realmente da gente se confinar, se isolar e cumprir aquilo que está sendo determinado pelas autoridades, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia onde o enfrentamento desta doença é através do isolamento social, né? E isso já está pacificado, a gente precisa respeitar isso. E o que afeta isso? Afeta diretamente os negócios, os empregos em gerais, né? É um momento de nós nos unirmos, de termos resiliência acima de tudo, muita inteligência emocional, né? Trabalhar os nossos psicológicos para superar esse momento ímpar que está acontecendo em nossas vidas, né? Aproveito para agradecer os nossos clientes pela confiança e reforçar que todo o time Treinacom está comprometido para manter a qualidade da entrega dos nossos serviços, né? Seguindo o que for determinado, né, pelas autoridades e orientando os nossos clientes através dos nossos canais de atendimento e através das redes sociais, né? Esta live é uma forma que nós encontramos de comunicar e de esclarecer as dúvidas, né, até o que tem chegado até nós e de nos aproximarmos nesse momento de isolamento, né? A gente sente muita falta desse contato físico com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, mas o momento exige essa consciência e é assim que vamos seguir nos próximos dias, né? Vamos aguardando aí o que é que vai acontecer e a gente vai mantendo vocês aqui informados, tá certo? Então, vamos começar conversando aqui um pouquinho a respeito do que é que pode abrir e o que é que não pode abrir, né? Porque isso impacta diretamente nas decisões trabalhistas, né? Eu posso funcionar, não posso funcionar, né? Então, muito embora a gente já tenha recebido muitas informações a esse respeito, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar novamente, porque ainda tem dúvidas, especialmente com relação a alguns serviços que nós consideramos básicos, né, e necessários, como é o caso dos restaurantes, o finalzinho de semana a gente quer ir para o cinema, enfim. Então, a gente precisa saber o que é que funciona, o que é que não funciona, muito embora a recomendação é a gente ficar em casa, né? Vamos cumprir isso porque a gente está se preservando e preservando todo mundo, né? Então isso é um ato de amor acima de tudo para com o próximo, certo? Então o nosso governador decretou através do decreto 33.519 no dia 19 de março, né? Ele decretou aquilo que pode e que não pode funcionar. E a gente vai começar por aí, dizendo quem pode funcionar, quem não pode, né? Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos semelhantes. Aí a gente faz uma ressalva com relação a esse segmento, né? Não pode funcionar aqueles que fisicamente, ou seja, para atendimento ao público presencial. Mas o delivery pode funcionar normalmente, o serviço de teleentrega pode funcionar normalmente, né? Então, todo o serviço que faz a entrega em domicílio, ele é autorizado a funcionamento. Não pode haver abertura dos espaços por conta da aglomeração de pessoas, tá? Mas no mais funciona normal. Muito embora é recomendado a nós que solicitamos esse serviço, que tenhamos cuidado, né? Higienizar, muito embora os restaurantes estão tendo muito cuidado, eu particularmente já pedi um delivery em casa esses dias e veio tudo muito embaladinho, tudo muito organizado. Quero até parabenizar aí o serviço do segmento, tá muito bom.
E a gente tem, assim, acho que muita gente está pedindo, né, entrega em domicílio, evitando sair de casa e a gente precisa realmente parabenizar e agradecer o segmento, não só o segmento de restaurante, mas outros que também a gente vai falar aqui, que tem trabalhado nesse momento de pandemia, não fecharam, e a gente tem muito que agradecer aos profissionais de saúde e aos profissionais desses segmentos também, né? Então, bares, restaurantes, como eu já falei, ressalvado aquelas entregas a domicílio, né? Templos e igrejas também, dia de domingo, né? Normalmente os religiosos vão à missa, vão aos seus templos, e a gente agora precisa fazer as nossas orações em casa, né? Vamos se reservar a isso. Importante frisar também as academias de ginástica, que não podem funcionar, lojas que participem, que pratiquem comércio de natureza privada, e aí a gente faz a observação com relação às lojas, que existem algumas lojas que podem funcionar, que aí são de segmentos específicos, que a gente vai para o segmento farmacêutico, né? E que mais que pode funcionar? Segmento farmacêutico, a gente tem aqui também lojas veterinárias, também pode funcionar, clínicas, tá? É importante a gente frisar isso daqui. Aqui tá nesse mesmo decreto, tá, gente? Tá falando que as lojas de veterinária podem funcionar normalmente, clínicas, lojas de produtos de animais, lavanderias. Então, tem algumas ressalvas. Lojas de shopping, né, não estão permitidos, shoppings estão fechados, a gente já sabe disso, né? As farmácias estão funcionando normalmente, porém, se as farmácias forem no shopping, não vai funcionar, tem que ser fora do shopping, tá? Na indústria, a gente tem as exceções, né? O pessoal do farmacêutico, o alimento, de bebidas, assim como também os distribuidores, tá? Desses segmentos também. Então, a distribuição e a indústria está autorizado o funcionamento, né? Até porque a gente precisa desses segmentos funcionando a pleno vapor para garantir aí o serviço que a gente, nesse momento, é muito básico para a nossa realidade, né? Então, as distribuidoras e fornecedores de produtos farmacêuticos, de alimento, produtos hospitalares também, tá? Então, o pessoal aí da área hospitalar, que vem de cadeira de roda, enfim, esse pessoal da área hospitalar também está autorizado o funcionamento, né? Quem trabalha com a venda também de produtos de higiene e limpeza, também está autorizado o funcionamento. E aí a gente faz uma ressalva aqui bem interessante, pessoal, a respeito do segmento de posto de combustível, né? A gente teve um novo decreto publicado ontem, que é o decreto 33.521, que ele trata do funcionamento das lojas de conveniência, e aí é importante a gente ressaltar isso. As lojas de conveniência de postos é vedado o atendimento de cliente para lanches ou refeições no local, mas os outros produtos podem ser comercializados normalmente, tá? Então, não pode haver lanches e refeição no local da loja de conveniência. E aí, nesse mesmo decreto de ontem, publicado pelo nosso governador, temos também o funcionamento dos postos de combustíveis, que a primeiro momento tinha sido decretado que seria de sábado a sábado, mas nesse novo decreto a gente tem agora que é de segunda a sábado, de 7 da manhã às 19 horas. É facultado o funcionamento aos domingos, no caso hoje, né? Então tá facultado o funcionamento hoje, no domingo, e se houver o funcionamento tem que ser dentro desse mesmo horário, ou seja, de 7 às 19 horas, certo? Então só reforçando aí o funcionamento das lojas de conveniência dos postos e dos postos de combustíveis, tá? E aí, também nesse decreto de ontem, foi enfatizada a questão do serviço drive-thru, que eu já falei aqui para vocês, que é o delivery, né, que a gente pede aí através dos aplicativos, que também está autorizado o funcionamento. E aí me veio uma dúvida ontem de um cliente que ele colocou assim, mas como é que a Cefaz vai saber se eu não estou funcionando fisicamente, se eu estou emitindo nota fiscal eletrônica, né? Estou emitindo XML. Então, óbvio que o Estado espera que você esteja fazendo isso via telemarketing, porque o serviço de telemarketing também não está suspenso, tá? Então, todo o serviço de entrega, ele está autorizado a ocorrer. Muito embora, né, o Ministério da Saúde faça algumas ressalvas e é preciso que a gente tenha esse cuidado. As empresas estão tendo muito cuidado em fazer embalagens, em forma assim de higienizar melhor esses produtos para entrega. E a gente precisa ter bastante cuidado, porque através desses produtos que estão chegando nas nossas casas, a gente também pode
haver uma contaminação, né? Mas as empresas estão trabalhando muito seriamente nesse serviço de entrega, a gente tem acompanhado e eu tenho visto bastantes elogios aí nas redes sociais referente a esses serviços de drive-thru, de teleentrega. Então o pessoal está levando bem a sério essa questão da higiene, essa questão sanitária, né? Então agora a gente explicou para vocês o que é que pode e o que não pode funcionar. E aí quem descumprir isso, né? Quem não cumprir com o que está determinado aqui pelo decreto, vai ter uma multazinha, né, simbólica, diária, de 50 mil reais. Então é importante a gente ter esse cuidado, né, atentar às atividades que pode e que não pode. Então, quem tiver dúvidas, aonde pesquisar, a gente vai colocar no nosso Instagram esse decreto à disposição para vocês poderem ler, né, com mais calma e entender melhor quais são as atividades. Mas é o decreto 33.519, que foi publicado no dia 19 de março, ok? Então agora a gente vai conversar um pouco, gente, sobre a questão trabalhista, né? Ah, perdão, antes de falar sobre a trabalhista, e já também chegaram algumas dúvidas, muito embora a nossa live seja mais focado para a questão trabalhista, a gente vai falar um pouco aqui sobre aquilo que já foi prorrogado oficialmente, né, a nível de tributos, e o que ainda se espera que seja definido aí pelo governo, né? A gente já tem a decisão do Simples Nacional. Antes de ontem venceu o Simples do mês de fevereiro, não houve prorrogação. Pode ser que ainda saia alguma decisão nesse sentido, para quem não recolheu, poder recolher depois. Mas oficialmente o que nós temos até agora é que o Simples que vai vencer, o Simples de março, que vence em abril, né? Ele foi prorrogado para outubro, né? Então o Simples de março, que vence em abril, foi prorrogado para 20 de outubro. O de abril, que vence em maio, foi prorrogado para 20 de novembro. E o de maio, que vence em junho, foi prorrogado para 21 de dezembro, certo? E então, só para esclarecer essa questão da prorrogação do Simples Nacional, mas a gente ainda aguarda aí algumas decisões com relação a esse Simples que venceu no dia 20, assim como também o ICMS, tá? Que venceu dia 20, o ICMS é um tributo estadual. A gente ainda não tem decisão de prorrogação e estamos aguardando aí a nossa secretária da Fazenda se pronunciar nesse sentido, tá ok? Então, a gente vai falar agora um pouquinho a respeito da questão trabalhista, certo? Depois eu vou responder algumas perguntas que estão colocando aqui, podem enviar, e aí a gente volta e vai respondendo as perguntas que estão sendo colocadas, tá certo? Eu vou prosseguir aqui, possa ser que até mais na frente eu responda algumas perguntas que já estão sendo feitas, tá bom? Então, vamos lá. Com relação a férias coletivas, né, é um ponto assim que está sendo bastante discutido, muitas dúvidas com relação a férias coletivas. E o que é que a gente traz aqui para vocês de informação? Já tem oficialmente um pronunciamento do Ministério da Economia, né, que agora Ministério do Trabalho também faz parte do Ministério da Economia, um ofício que foi publicado no dia 16 de março, ofício 69.095, né, que prevê que não haverá sanções administrativas para o descumprimento da comunicação com prazo de antecedência de 15 dias das férias coletivas, que é o que o que tem hoje na nossa CLT, né? Então não vai ter penalidade para quem não comunicar, obviamente, nós estamos num momento de contingência, o governo se sensibilizou nesse sentido, e a gente não precisa comunicar com 15 dias de antecedência, não é possível até essa comunicação, né? Então, essa penalidade que havia prevista na nossa norma trabalhista, não estaremos sujeitos pela comunicação ser imediata, né? E não vai ser necessária a comunicação aos sindicatos. Então, a férias coletiva não há necessidade de fazer essa comunicação oficial com antecipação de 15 dias, certo? E aí, alguns sindicatos já se pronunciaram, né, a respeito de férias coletivas. Eu estou aqui, até vou compartilhar aqui com vocês uma decisão do Sindilojas, certo? Um momentinho, vou compartilhar aqui com vocês uma decisão para que vocês possam ver junto comigo. Deixa eu tentar aqui colocar o texto para que vocês possam ver. Só um momento, por favor. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Vamos ver aqui. O que a gente consegue. Bem, gente, não estou conseguindo colocar aqui lá no início, mas eu acho que tá vendo aqui a cláusula primeira, já dá pra gente ver, né?
Bem, o Sind Lojas, né, já publicou um termo aditivo na Convenção Coletiva de Trabalho, já definindo algumas regras para esse nosso momento de pandemia, né? E o que é que diz aí na cláusula primeira? Eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Excepcionalmente, o presente TAC é firmado em virtude da epidemia do coronavírus e da medida adotada pelo governo do estado, né? Que determinou o fechamento do comércio do dia 20 a 29 de março, né? Então, o que é que fala aqui esse aditivo a respeito do banco de horas, tá? Fica ratificada a possibilidade de utilização do acordo de compensação de horas, incluindo, que está definido na cláusula 44 da convenção, né? Inclusive podendo as empresas dele se utilizar livremente em virtude da situação de pandemia vivenciada. Então aqui já se posiciona, né, o Sind Lojas e o Sindmac, com relação à questão da banco de horas. Então o banco de horas ele pode ser usado livremente, ou seja, aquelas empresas que não puderem, que não optarem pelas férias coletivas ou férias individual, né, poderão fazer uso do banco de horas livremente. Então é só haver o controle, né, a gente vai controlar, obviamente pelo afastamento do empregado, e depois a gente vai fazer a compensação dessas horas na jornada de trabalho, quando a gente voltar tudo ao normal, se Deus quiser. E aí é importante a gente falar um pouco sobre essa questão da compensação, que isso não foi ainda determinado em novo aditivo, e isso com certeza vai ser regulamentado mais à frente, mas atualmente essa compensação ela é limitada a 2 horas diárias, tá certo? Para aquelas empresas que têm a jornada diária de 8 horas, tá? Então a gente está limitado a 2 horas diárias, porque o limite de horas de trabalho diária são 10 horas. Para aquelas empresas que já fazem a compensação do sábado na semana, ou seja, trabalha 9 horas de segunda a quinta e na sexta trabalha 8 horas, a hora extra de segunda a quinta é de 1 hora, né? Porque só pode trabalhar 10 horas diárias, como já faz 9 horas de segunda a quinta, então só pode mais 1 horinha por dia. Isso é a regra vigente, tá? Pode ser que saia algo especial para essa questão da compensação do banco de horas, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre férias, né? Na cláusula terceira, o Sind Lojas se posiciona da seguinte forma: fica permitida a concessão de férias individuais ou coletivas, inclusive antes do completo o período aquisitivo, a todo e qualquer comerciário do município de Fortaleza. É importante a gente destacar que nós estamos falando de Fortaleza, tá certo? Eu sei que tem algumas pessoas aqui na live que é do interior, tem alguns clientes que entraram do interior, então a gente está falando de Fortaleza, o Sind Lojas atende a Fortaleza, tá certo? Entre os dias 20 de março e 29 de março, né? Explicando essa questão do período aí, foi justamente o período que foi decretado pelo governo do estado, o fechamento das lojas. Então esse período que foi determinado no aditivo do Sind Lojas é justamente o período que, a primeiro momento, foi decretado, né, que as lojas deveriam fechar. Esse período pode ser prorrogado, tá certo? Muito provavelmente vai ser prorrogado, né, pelos números que a gente tem visto aí do crescimento da pandemia e vamos acompanhando aí para ver como é que vai ser. Dispensando-se, o empregador das exigências legais contidas no artigo 134. E o que é que diz o artigo 134? Eu fiz aqui uma anotação a respeito disso, que o artigo 134 ele diz o seguinte: o período aquisitivo de 12 meses, ou seja, aquele empregado que não tem período aquisitivo de 12 meses, né, não tem as férias. Então, está dizendo aqui na cláusula terceira que mesmo que você não tenha o período aquisitivo de 12 meses, você pode tirar as férias, certo? O que é que diz o artigo 135? Informar por escrito o empregado em até 30 dias de antecedência. Então, obviamente, não tem como ser feita essa comunicação com 30 dias de antecedência, então isso também está dispensado, né? Como está dizendo aí na cláusula terceira. O artigo 136 diz o quê? Empregados menor de 18 anos, né? Férias coincidir com as férias escolares, isso também não é possível, né? No momento desse de força maior, a gente não tem como prever, né, nem comunicar, nem planejar, que as férias coincidam
com o período de férias escolares. Então, isso também está dispensado, né? O que é que diz o artigo 140? Empregado menor de 12 meses, né, que tem menos de 12 meses, férias proporcional, né? Iniciando novo período aquisitivo, se você der as férias só proporcional. Isso também está dispensado, porque também não tem como a gente, né, diferenciar quem tem férias proporcional de quem não tem. Enfim, então agora a regra é para todos, né? Bem como flexibilizado o disposto no artigo 142 e seguintes no que tange a remuneração das férias, que será, neste caso, da seguinte forma. Então, ele fala aqui, como vai ser o pagamento de férias, né? Então, todos podem entrar nessa modalidade de férias. Em resumo, é isso. Ela pode ser uma férias coletiva, individual. Então, a concessão de férias vai ser permitido a todos, independente da situação do empregado, certo? Então, em resumo, é isso. O pagamento das férias, como se dará? O pagamento das férias, né, se dará, tratando o caput desta cláusula, será realizado juntamente com o saldo de salário do mês de março de 2020, né, no contra-cheque que deverá ser pago até o 5º dia útil do mês de abril de 2020, né? Então, as férias será paga junto com o saldo de salário de março, né, no contra-cheque que é pago em abril. Então, será pago em abril efetivamente, né? Vai junto com o contra-cheque de março, ok? E aí fala também, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, acredito que sim, tá falando aí também do pagamento de 1/3 constitucional de férias, né? Lá no parágrafo 3º. Deixa eu baixar aqui para mim um pouquinho. Ele diz o seguinte: o pagamento de 1/3 constitucional será efetuado no contra-cheque no mês posterior que cessar as medidas governamentais de contenção do coronavírus, né? Então é importante também a gente enfatizar que o pagamento de 1/3 constitucional não será pago juntamente com as férias em abril. Esse 1/3 será pago um mês posterior ao que se cessar essas medidas todas que estão sendo tomadas. Isso também é para viabilizar, né, que os empresários consigam realizar essas férias, né, efetivar os pagamentos de férias. Então agora é um momento da gente se unir, da gente se entender como empregado, como empregador. Então estão saindo algumas normativas para proteger, né, os empregados também, para dar os direitos, mas também a classe empregadora precisa também, né, ser viabilizado para que tenhamos forma, né, de remunerar, de viabilizar essas férias, né? Então, a intenção do governo é diminuir o número de desemprego. A gente já viu que está crescendo bastante o número de desempregados nesse período. É assustador esse crescimento diário e o objetivo do governo é fazer com que os empresários consigam, no nosso jeitinho popular de falar, segurar as pontas para que a gente não tenha isso comprometido, né? Que a gente não comprometa os empregos dos nossos trabalhadores, né? E aí ele fala que esse aditivo, né, tem validade até o dia 30 de março, com efeito até a quitação do 1/3 constitucional das férias de que trata o parágrafo, né, anterior, aí, o parágrafo 3º. Então esse é o pronunciamento do Sindilojas. A gente está aguardando aí o pronunciamento de outros sindicatos, mas a gente entende que vão todos nessa mesma pegada, todos vão seguir essa mesma diretriz aqui, né? É muito provável que todos se pronunciem nesse sentido e a gente também, como já foi dito no início da live, está aguardando o pronunciamento do governo, do Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério da Economia, né? Para que a gente tenha tudo isso regulamentado a nível federal, não seja exclusivo do município de Fortaleza ou do estado do Ceará, isso seja a nível Brasil, né? Então, o que mais a gente traz aqui para vocês? Aí às vezes há aquela dúvida, quem está dentro dessa convenção aí do sindicato, né, do Sindiloja? Quais são os segmentos, né? Então, lá na convenção, ele cita os estabelecimentos que estão sujeitos a essas regras. Você pode estar se perguntando aí, será que o meu segmento está dentro dessa regra já? Né? Será que isso aí eu já posso realizar, já posso pedir para o meu contador as férias, né? Vou falar aqui para vocês alguns deles, tá?
A gente tem aqui os atacadistas de vestuários, o comércio de bombons, de balas, chicletes, o comércio de calçados, os artigos de couro, o comércio de carne, de aves, de peixes, né? O pessoal que trabalha com material eletrônico também, CD, DVD, os materiais de áudio e de vídeo, material hidráulico, os eletrônicos, as óticas, joalherias, né? As empresas que trabalham com atacado também de alimento também estão aqui, os segmentos de ferragem, de ferramenta, né? Que mais que tá aqui? O segmento têxteis, segmento de frutas também está dentro dessa convenção coletiva do Sindlojas, tá certo? Os artigos médicos, ortopédicos, os magazines, as lojas de perfume, confecção de modo geral, né? Quem mais? O pessoal do segmento de construção, tá, pessoal? Ferragens, ferramentas, os equipamentos industriais, embarcações aeronáveis, os artigos de uso doméstico. Lembrando que todos esses segmentos dentro do território de Fortaleza, tá? Não alcança o Sindloja esses segmentos que estão em outros municípios, tá? Muito embora a gente segue confiante de que todos os sindicatos vão aderir a essa mesma norma, né? Vão seguir esse mesmo modelo que o Sindlojas está seguindo e espera-se que isso também venha a nível Brasil, certo? Que mais que a gente traz aqui para vocês? Deixa eu só pegar aqui algumas coisas que eu separei pra gente conversar a respeito do home office, né? E aí tá todo mundo trabalhando, muita gente fazendo home office, eu acho que a grande maioria, muitos segmentos conseguem fazer esse trabalho home office, e é importante a gente esclarecer a respeito da jornada de trabalho, tá? A jornada de trabalho no home office mantém a mesma jornada que é utilizada pela empresa. Então, se a empresa trabalha no horário de 8 ao meio-dia, de 14 às 18 horas, esse deve ser a mesma jornada do home office. O que for fora dessa jornada é considerado hora extra, tá certo? E havendo acordo de compensação de horas, também pode ser feito a compensação de horas, né, dessas horas que se excederem, tá bom? É importante a gente ressaltar a questão das horas extras adicionais, tá? Então, são 2 horas diárias extras para quem tem a carga horária de 8 horas e 1 hora diária extra para quem tem a carga horária de 9. Isso é o que ainda está vigente, tá? Pode ser que saia alguma normativa mudando, né, isso daí, porque tem muita gente trabalhando home office, então essa mudança pode acontecer a qualquer momento, tá certo? Mas a gente precisa esclarecer. E aí tem outra dúvida, só um momentinho. Só beber uma água aqui, gente, rapidinho. E aí tem outra dúvida também que chegou até nós aqui da Treinacom, a respeito da alimentação e vale transporte. A alimentação é um benefício que tem que ser mantido, tá certo? Aos empregadores. Então, a alimentação, o trabalhador está trabalhando, ele tem direito a esse benefício, mantém a alimentação. O vale transporte não faz sentido, né? Como a gente está no trabalho home office, então a gente não tem o que falar de vale transporte, mas o vale alimentação deve ser mantido sim pelas empresas. Então a gente enfatiza isso. O vale transporte é um benefício para o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, e nós não estamos nesse movimento de deslocamento, né? Estamos todos em isolamento domiciliar. Então não tem o que se falar em vale transporte. Eu trago aqui um outro ponto também que foi muito assim perguntado. Férias, assim, a gente tem aqui a questão da previsão atual das férias individuais, muito embora a gente já tenha lido aqui a respeito do posicionamento do Sindlojas, e é o que se espera, como eu já disse algumas vezes, mas o que é o posicionamento atual com relação às férias individuais, né? As férias individuais a gente pode dividir em até 3 períodos, né? Para quem tem período aquisitivo para poder dividir essas férias, sendo que um dos períodos tem que ser de 14 dias, né? Então, assim, a gente está aí na expectativa de que saia uma decisão até amanhã com relação a essas férias, ou posicionamento de outros sindicatos, ou posicionamento do Ministério da Economia com relação a isso.
Mas caso não saia, a gente já tem uma decisão, né, que vem da reforma que houve recentemente. A gente já pode praticar os 14 dias para aqueles que têm período aquisitivo, né? Então, quem tem período aquisitivo já pode tirar os 14 dias e os outros 2 períodos a gente aguarda aí a decisão de como vai ficar para a gente poder definir os outros períodos de férias. Mas para quem já tem, já pode usar os 14 dias de férias, já se utilizando da última reforma trabalhista que nós tivemos, né? A questão do pagamento de férias é previsto na CLT, que tem que ser pago com 2 dias de antecedência, né? Mas, óbvio, diante desse contexto, a gente fica meio que impossibilitado de fazer esse pagamento com 2 dias de antecedência. Eu entendo que isso também vai ser flexibilizado pelo governo, deve sair em norma, flexibilizando que o pagamento ele vai ter que ser realmente meio que tempestivo, meio que em cima da hora, né? Meio que de última hora, né? Melhor dizendo. Então, essa questão do pagamento, muito embora atualmente na CLT a previsão é de que tem que ser feito com 2 dias antes do início do gozo, certo? Então, deixar claro que a gente pode já começar a fazer os 14 dias de férias para quem tem esse período aquisitivo, certo? Quem não tem período aquisitivo completo, né, e não está aí dentro da convenção do Sindlojas, né, atualmente ainda o que vigora, né, até que saia algo novo, é que, vamos supor, a Paula não tem período aquisitivo de 20 dias, a empresa vai dar férias coletiva de 20 dias, a Paula só tem 10. Então, a Paula tira 10 férias e 10 dias vai ser como licença remunerada. Então, a empresa vai indenizar os outros 10 dias como licença remunerada, certo? Isso é o que ainda está em vigor, pessoal, mas isso pode mudar, espera-se que isso mude, né? É o que nós estamos aí contando para as próximas horas, tá? O que mais que eu queria trazer aqui para vocês, que eu acho interessante? A gente também falou, eu vi assim em outras lives e algumas postagens nas redes sociais, a respeito da redução da jornada de trabalho em até 25%. Existe uma previsão na nossa legislação, né, na nossa CLT, no artigo 503, ele prevê essa redução de 25%. Mas aí eu queria ler aqui com vocês, né? Eu vou até ver se eu consigo aqui compartilhar, se eu tenho isso aqui. Eu não vou conseguir compartilhar, não botei no celular para poder compartilhar com vocês, mas eu vou ler, tá certo? E o que é que diz aqui? A respeito dessa questão dos 25%, né? O advogado e contador, Dr. Sérgio Pinho Martins, e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, também professor titular da Faculdade de Direito da USP, né? Ele tem uma CLT comentada, né, que foi publicada no ano de 2018, e ele comenta a respeito desse artigo, e eu achei interessante comentar com vocês, porque existem algumas empresas querendo aderir a essa redução da jornada em 25% e reduzir também o salário do empregado em 25%. Né? Então, eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho interessante que seja feita essa leitura, só um momentinho. Deixa eu pegar aqui, para eu ler junto com vocês. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o artigo da CLT comentada, do nosso amigo. E o que é que ele fala aqui, ó? No artigo 503, ele diz assim: é lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral do salário dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitando, em qualquer caso, o salário mínimo da região. O inciso 6º do artigo 7º da Constituição, né, de certa forma, veio prestigiar a princípio o previsto no artigo 468 da CLT, né, ao estabelecer que os salários não poderão ser reduzidos, salvo se houver negociação com o sindicato profissional, mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Neste aspecto, o artigo 503 da CLT foi revogado,
pois permitir a redução de salários, quando agora isso só é possível por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Mesmo havendo prejuízos ou motivo de força maior, que é o caso agora, né, é considerado motivo de força maior essa epidemia que nós estamos vivenciando, né? O salário não poderá ser reduzido unilateralmente pelo empregador, mas poderá ser mediante convenção coletiva. Então, gente, essa redução, ela precisa primeiro ser negociada com o sindicato, tá? Então, a gente precisa aguardar, nesse sentido, que os sindicatos se posicionem para que essa redução possa acontecer. Mas é importante, eu vou ler aqui a outra parte que comenta aqui o doutor Sérgio, que ele fala o seguinte: a Constituição não fixa também proporcionalidade aos salários para efeito da redução. A proporcionalidade da redução será determinada na convenção ou acordo coletivo, podendo até mesmo ser superior a 25%, dependendo da negociação coletiva, pois a lei maior não especifica os limites que serão estabelecidos na norma coletiva. Pela redação dada ao 503 da CLT, não é preciso diminuir a jornada de trabalho, né? O que era estabelecido na Lei 4.923 de 65, né? Uma lei bem antiga. A convenção e o acordo coletivo poderão dispor não somente da redução do salário, mas também da jornada, certo? Como na prática muitas vezes isso já acontece, né? Para se realizar acordo ou convenção coletiva, será necessária a Assembleia Geral dos interessados e da categoria. Essa parte da Assembleia a gente sabe que deva haver alguma forma dos representantes, porque sempre tem um representante do sindicato, né? Então, deve haver alguma forma deles se reunirem para tomar essas decisões, se houver alguma decisão no sentido de reduzir os salários e a jornada de trabalho dos empregados daquela categoria, certo? Então, mesmo no caso do inciso 6º do artigo 7º da Constituição, a redução de salário não pode ser inferior ao salário mínimo. Gente, atenção a isso, tá? A redução de salário não pode ser inferior ao salário mínimo, que é o valor mínimo que o empregado pode receber, sendo teoricamente o mínimo indispensável para a sobrevivência juntamente com a sua família, mesmo ocorrendo motivo de força maior, certo? Isso é o que está previsto lá no 503 da CLT e está comentado pelo Dr. Sérgio Pinho, certo? Professor de Direito da USP. Então, a gente precisa observar isso daí. Eu já ouvi algumas pessoas informarem de que qualquer um pode ter essa redução, não é bem assim. Então, aquele trabalhador que ganhou o salário mínimo não pode ter essa redução pela CLT, tá? Isso pode até ser decidido a nível de convenção, né? E agora pela CLT não. Se for decidido a nível de convenção, que pode ser mais de 25%, isso vai estar convencionado lá na convenção coletiva de trabalho, certo? Então, quis assim dar ênfase a isso aí para vocês, porque isso foi um dos pontos que eu observei, que foi comentado e fiquei um pouquinho preocupada nesse sentido. Falando ainda um pouquinho sobre banco de horas, né? A gente já falou sobre como vai funcionar essa compensação diante do posicionamento do Sindilojas, mas para todos os demais, até que saia um posicionamento efetivo dos demais sindicatos e do Ministério, né, da Economia e Ministério do Trabalho, essa compensação ela tem que ser computada, né? A gente vai ter que contabilizar as horas que foram trabalhadas a mais pelos empregados e ela também precisa, o tempo dessa compensação está limitado a 6 meses, né? Isso quando houver o acordo individual com o empregado. Então, a gente precisa observar que caso não saia nada relativo à compensação de horas, e o que está previsto na CLT hoje é que essa compensação dessas horas que se acumularem devem ser feitas em até 6 meses, havendo um acordo individual com o empregado, certo? Então, isso aqui são os assuntos que a gente traz para vocês, que são as dúvidas que foram mais assim pontuais pelos nossos clientes, né, e pelos parceiros. Eu espero ter esclarecido, né? Eu vi aqui que algumas perguntas eu já fui respondendo no decorrer da live, né? Agradeço demais a presença de todos vocês, terem dedicado assim um pedacinho do domingo de vocês para a gente compartilhar a informação. A Treinacom continua aqui com toda a equipe dedicada
prestando um serviço não só contábil, mas um serviço social. É uma preocupação nossa que tudo isso passe, que todos os empresários, que os empregos se mantenham, que os empresários consigam passar por esse momento de crise, né, por esse momento ímpar que o mundo está vivendo. Então, a Treinar Com tá aqui para colaborar. Essa é a nossa primeira live. A gente vai ter outra, se Deus quiser, passar aqui para informar vocês sobre novidades. Assim que sair alguma decisão nesse sentido, a gente volta aqui para falar para vocês, tá certo? Quero agradecer imensamente a participação de todos, obrigada. E tenham um excelente domingo, que Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias. Se cuidem e fiquem em casa, tá? A determinação é essa, ficar em casa, vamos se cuidar, vamos se proteger e vamos proteger a todos. Esse agora é a maior prova de amor que a gente pode dar aos nossos irmãos, às nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos maridos, né? A toda a sociedade. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.